Boa noite a todos. E eu gostaria de pedir, a vocês licença para tirar minha máscara. Eu vou ficar aqui, está bem distante. Em outros lugares eu tenho feito sem máscara. Mas se vocês não quiserem, eu uso a máscara. Fica à vontade. Tirar? Ok. Com licença. Ela está me agradecendo, de eu estar aqui. Eu agradeço muito mais a oportunidade de estar com vocês, colocando algo que eu enxergo como interessante e importante na nossa caminhada do dia a dia. E caminhar, todos nós sabemos que não é fácil. É muito difícil, porque os desafios são muito grandes. E esses desafios são grandes por quê? Porque Deus, na sua misericórdia infinita, sabe que nós precisamos evoluir. Evolução moral principalmente. E quando se trata de evolução moral, é preciso que a gente abandone algumas referências que vão passando e ficando já, vamos dizer assim, demodé com relação ao momento que a gente está vivendo. À medida que a gente toma conhecimento do Evangelho, à medida que a gente toma conhecimento das informações disponíveis para um comportamento compatível com o cristão ou o comportamento cristão, a gente vai tendo que abandonar velhos hábitos. Nós somos cheios de paradigma. Por que a gente tem muito paradigma? Porque caminhar não é fácil. Nós precisamos de referência o tempo todo. E os paradigmas são exatamente para isso. Quando a gente aprende um determinado caminho, eu que não sou de Uberlândia, eu usava sempre as jornadas, porque na jornada eu sabia que eu ia onde eu estava esperando chegar. E existem muitos outros caminhos. Depois eu fui aprendendo e fui mudando, quebrando os meus paradigmas. Na vida é uma constante quebra de paradigmas. E hoje, para a gente buscar facilitar a quebra dos paradigmas e buscar uma referência que nos traz um pouco de alívio e de conforto, eu fui buscar o exemplo de Jesus e coloquei caminhando com Jesus. Se é tão difícil caminhar, pelo menos eu pressuponho que quando a gente tem a referência do caminho que Jesus traçou, fica mais fácil para nós. Pelo menos a gente sabe que os erros vão diminuindo. Nós estamos encarnados e num processo de vivência de algo que já propomos, que já foi estudado no nosso processo de reencarnação. Todos nós temos um projeto específico, pessoal, relacionado com aquilo que nós já vivemos em outras oportunidades e que precisamos corrigir nessa caminhada de agora. Então nós vamos fazer uma espécie de acompanhamento desses primeiros passos na preparação nossa para essa jornada de hoje. Eu coloquei esse texto aí para a gente ter uma ideia dessa coisa. Estamos em processo prático da atual jornada de aprimoramento espiritual. O sucesso deste empreendimento vai depender fundamentalmente das minhas escolhas / ações, uma vez que tenho livre-arbítrio. Ora, livre-arbítrio é uma coisa muito bacana, é liberdade, mas ele é extremamente comprometedor. Se a gente não tiver referência e buscar só se apoiar naquilo que a gente acha que é melhor para a gente, possivelmente a gente vai errar. Mas não tem outra forma de nos tornarmos responsáveis ou amadurecer moralmente se não for através do livre-arbítrio. Porque se a gente tivesse uma encarnação amarrada, assim como muitos espíritos nascem, às vezes num corpo deformado, às vezes sem visão, sem audição, é para
criar uma determinada aceitação na alma para que numa futura encarnação ele venha com livre-arbítrio. Todo ser humano que vem com deficiências é porque ainda não se fez capaz de usar um pouco de responsabilidade do livre-arbítrio. Chico fez descreveu muitos casos dessa natureza, não é isso? E esse processo que nós estamos falando, ele requer transformação. Sem transformação não há evolução. Sem romper com algumas coisas que a gente tem, a gente não muda. E toda vez que a gente muda, que a gente rompe, dói. E dói muito. Temos muitas dores decorrentes das transformações que a gente vai passando. O preparo. Esse preparo, ele é feito em função de estudos que nós temos no plano espiritual, com mentores evoluídos que vão criar esse plano para cada um de nós, conhecendo a nossa história, os nossos débitos e com quem nos relacionamos em vidas anteriores que possivelmente tenham débitos conosco e também a gente tem débito com ele. Por que é que a gente tem tanta dificuldade, às vezes, em conviver com determinadas pessoas? Né? A gente, às vezes, nem tolera. É extremamente difícil. E a gente tem casos em casa, ou a gente conhece casos de pessoas muito próximas da gente. Por quê? Porque essa rejeição, às vezes até mútua, ela é decorrente de convívios passados onde possivelmente a gente tenha sido ou inimigos ferrenhos ou comparsas em algumas situações onde tenhamos prejudicado alguém. E se alguém evoluir um pouco mais e veio junto, já entendendo um pouco daquelas situações passadas, o outro talvez não aceita. E diz, olha, você é um frouxo, ou você é uma fraca. Né? Nos casais acontece muito isso. Então, esse período, ele toma consciência desse período aí, ele toma consciência do seu estágio atual evolutivo e seus débitos anteriores, bem como dos desajustes a serem corrigidos. A nova encarnação fundamenta-se nessas informações e na disposição do espírito para elaborar um novo projeto. Todo novo projeto reencarnatório, ele passa pela aprovação do espírito também. Não adianta a gente hoje, num determinado momento, dizer a minha cruz é pesada demais. Fomos nós que escolhemos. E segundo a espiritualidade, muitas vezes, eles dizem o seguinte, olha, não toma todo esse cargo ou essa carga, porque ela é muito pesada e você ainda não consegue carregar tudo isso. Porque dizem que a nossa vontade seria trazer todos os problemas para tentar resolver numa encarnação só. E a gente não dá conta. Segundo os especialistas, na própria gestação começa esse preparo. O esperma mais adequado para o projeto, ou o óvulo que às vezes precisa ser aquele óvulo específico, os encontros, a forma que é desenvolvido, está dentro do projeto da reencarnação. Assim como está também as famílias. Essa família também é uma família especial, que vai receber o bebê. Ela também está relacionada com encarnações anteriores e nas novas habilidades requeridas na nova existência. Porque às vezes a gente vem numa encarnação onde o nosso papel deve ser de uma inteligência maior ou habilidade maior, e aí talvez a gente possa estar numa família onde aquele subsídio já está disponível e facilita o aprendizado da criança, do recém-nascido.
A escola também é uma grande formadora de conceitos para essa encarnação atual nossa. E nós sabemos que as escolas, né, me desculpa, normalmente o professor não tem muita responsabilidade quanto a isso, porque ela recebe ou ele recebe um currículo já preparado e pronto, e às vezes, e nós sabemos com certeza, que ele não está preparado do ponto de vista espiritual. Então as escolas ajudam muito no desenvolvimento da capacidade de interpretação, da capacidade de memorização, no conhecimento de forma geral, porque nas escolas passa-se muitos conhecimentos, mas o ideal para o espírito fosse que dentro da própria escola já tivesse um encaminhamento para a formação, né, nossa como cristão. Mas isso também não é um grande problema. Com certeza a gente pode superar isso com outros esforços ou com outros mecanismos. A família, quando a gente nasce, quando a gente já está convivendo, ela propicia ambientes adequados aos ajustes dos desequilíbrios espirituais decorrentes de encarnações pretéritas. Normalmente se faz isso com o quê? Com amor. As famílias são pessoas predispostas à formação de um núcleo onde a base normalmente é o amor. Se a base não for o amor, começa-se um grande problema, porque a intolerância, a impaciência gera na gente muita revolta. E quando a gente não tem amor, ou não tem amor na relação, esses impasses se tornam mais difíceis ainda. O trabalho é um instrumento de pacificação, reestruturação íntima e criador de bônus capazes de compensar débitos anteriores. Tem muitos de nós pagando débitos anteriores através do trabalho. Trabalha para ganhar o sustento da família, para manter uma qualidade de vida relativamente boa, mas se envolve com muita disposição e muito empenho no auxílio ao próximo. Faz trabalhos voluntários, faz trabalhos em comunidades, faz trabalho de assistência, né, aos famintos, certo? Esse trabalho, ele pacifica a sua relação ou pacifica a sua alma com as relações anteriores. Por isso é que, normalmente, quando a gente faz um trabalho de caridade, a gente sai de lá com uma alma, né? Parece que a gente sai com uma paz, não é isso? Então esse é o bônus do trabalho dentro do nosso processo encarnatório, quando a gente tem débitos a quitar. Fica muito mais fácil. A preguiça é um grande inimigo da evolução espiritual. Tanto é que lá nos pecados capitais, né, a preguiça está no meio. Religião como ponte entre o mundo material e o espiritual. Oferece oportunidades para desenvolver conhecimento e fundamentação para orientar o livre-arbítrio. Toda religião, não existe uma religião que seja, vamos dizer assim, a recomendada, não tem. Toda religião que tem como princípio básico a caridade e o amor, certo? É uma boa escola. E com certeza ela vai desenvolver uma possibilidade da gente, quando tiver que fazer escolha, a gente se basear principalmente no amor e na fragilidade do outro. Porque se assim for, com certeza nós estaremos compatíveis com os princípios cristãos. Pacto social.
A gente chama de pacto social todo o conjunto de regras que uma determinada sociedade tem, seja ela do ponto de vista jurídico ou do ponto de vista só hábitos e costumes. Por que é que o Espiritismo disse muito que cada um nasce no lugar onde é melhor para ele? Né? Não tem isso? Você está no lugar certo, com as pessoas certas, com os vizinhos certos, com os problemas certos, está tudo certo. Né? Porque se assim não fosse, a gente poderia nascer na Suíça, na Suécia. Por que a gente veio nascer no Brasil? Né? Chico Buarque tem uma música interessante. Chico Buarque tem uma música muito interessante que eu gosto muito. Ele diz o seguinte: Deus é um cara gozador, adora brincadeira, que para me jogar no mundo tinha o mundo inteiro, mas achou muito engraçado me deixar cabreiro. Na barriga da miséria, nasci batuqueiro. Eu sou do Rio de Janeiro. Ele está falando do favelado. Ele fez uma música com extrema habilidade poética para descrever, né, uma escolha que não é nem nossa, é uma escolha do nosso projeto espiritual. Vocês conhecem essa música, não conhecem? É uma música muito bonita. Então, assim, ela encaixa perfeitamente nesse processo que nós estamos comentando aqui agora. Ok? A jornada. Nesse preparo que a gente fez, agora a gente vai começar, né, na jornada. Eu fui a esse livro do Chico, Psicografia de Chico, Palavras de Vida Eterna. Ele tem um pedacinho lá que diz o seguinte: que te importa a ti? Segue-me tu. Jesus faz essa revelação. E João registra no capítulo 21, versículo 22. Porque de repente, na vida da gente, a gente vai deparar, depois que a gente fez esse preparo, depois que a gente fez o projeto, fez nasceu, habilitou-se e se preparou, a gente vai encontrar os problemas que a gente vai viver. Aí ele diz o seguinte: o livro apresenta, eu fiz um comentáriozinho, o livro apresenta uma advertência qualificada como inesquecível, onde promissores companheiros de jornada, que se nos apresentavam como modelos comportamentais, alteram a rota de vida, abandonando os compromissos assumidos no plano espiritual por ocasião da elaboração do projeto reencarnatório, caindo em campos de sombra e vício. Não é muito assim? Isso fica difícil quando cai na família da gente, não é? Às vezes você tem uma pessoa que cai nas drogas, para as mães e para os pais, isso é terrível. Outros viciam-se no álcool, outros viciam-se em boates, em vidas fáceis, vicia-se às vezes no furto, no roubo, e é muito difícil. E ele disse o seguinte: que te importa a ti? Segue-me tu. Nós podemos fazer com essas pessoas algo, assisti-las e sempre convidá-las para a retomada do caminho. Mas nós não temos a capacidade de entrar dentro dele e fazer escolhas por eles. Não tem como. Por isso é que Jesus, né, diz isso. O que te importa a ti? Segue-me tu. Se você percebe que ele está errado, você não pode permitir comprometer-se a sua jornada só porque alguém errou. Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Os ditados populares, eles traduzem muito bem, né, essa nossa tendência, às vezes, de fazer escolha. Nós precisamos focar nas nossas escolhas com base naquilo que precisamos resolver. Nós precisamos
ter a consciência de que nós temos uma referência básica, que é Jesus Cristo, para as nossas escolhas ou para orientar o nosso livre-arbítrio. Converter destinos em sarcasmo, esperança em negação, ajuda em obstáculo, flores em espinho, nos deixando a sensação de estarmos sozinhos. Né? A gente vê muito casos tristes, né? Os maridos abandonam as mulheres. Não tem muito? Demais. E ela fica sozinha. Dificilmente você vê uma mulher que, em função do marido, abandona os filhos. Ou que, em função do marido ter abandonado, ela também abandona o lar. Essa é uma característica que o ser feminino, ou o espírito encarnado como feminino, tem e carrega consigo. É uma característica muito especial. A mãe quase nunca abandona a sua cria, a não ser que esteja completamente em desequilíbrio. Mas se orientar pelos princípios cristãos, ela nunca vai abandonar. E o pai também não deveria, mas nesse caso, nosso primeiro impulso é o de reclamar daquilo que supomos nosso direito. Contudo, buscando a palavra do Evangelho, surpreendemos a inesquecível advertência do Senhor. O que te importa a ti? Segue-me tu. Não é muito forte? Muito. Então, buscando um suporte para isso, né? Que te importa a ti, segue-me tu. Caminhando com Jesus é uma referência segura para a orientação, para nos orientar, não só na nossa jornada de agora, mas também para alimentar a nossa fé no futuro. Porque nós precisamos acreditar que é imprescindível acreditar no amanhã, gente. Porque senão a gente não vive a vida de forma inteira. Se eu pensar que daqui a 1 ano ou 2 anos, daqui a 10 anos eu vou morrer infalivelmente, eu começo a achar que não vale a pena viver. Então eu preciso saber que eu tenho um compromisso muito maior do que o compromisso com o meu corpo. Eu tenho compromisso com o meu corpo, mas eu tenho um compromisso com o meu espírito. O meu corpo sabe disso, porque na orientação que eu recebi durante o meu preparo, lá no plano espiritual, todas essas informações estavam contidas naquilo que eu precisava guardar para poder seguir durante a minha jornada. Então, esse caminhando com Jesus nos facilita ter essa fé no futuro. A seguir, nós vamos colocar algumas situações para a gente começar a entender melhor o caminhando com Jesus. Na época em que Jesus caminhava aqui, ele teve muitas passagens super interessantes junto à população, onde ele sempre incentivava ao trabalho. Não era? Jesus sempre incentivava o trabalho e ao amor. A gente nunca viu, a não ser no templo, né, dos vendilhões, onde Jesus aparentemente perdeu a paciência. Mas foi de propósito. Porque o desrespeito estava tão grande que eles fizeram do templo uma casa de negócio. E aí ele teve que entrar com disciplina. E a linguagem que aquele pessoal entendia era só a linguagem dura. Porque se ele não fosse duro, eles não sairiam. Então foi quando ele foi, né, um pouco, aparentemente, dentro da nossa concepção, né, de vida, onde ele foi aparentemente ácido. Mas ele foi justo, ele foi verdadeiro e ele foi preciso. Quando Jesus diz a Simão Pedro, né, e Simão Pedro volta com os amigos dele, os barcos completamente vazios, né? Então isso aí, ele está mostrando o trabalho
que é preciso ter trabalho na nossa jornada. Caminhar com Jesus, gente, é trabalho, é trabalhoso. E é trabalho, não só trabalho de inspiração, mas é de transpiração também. Nós precisamos de músculo, por isso que a gente nasce forte, por isso que a gente nasce com um corpo saudável, cheio de força e cheio de energia, porque na nossa jornada nós vamos precisar dessas características, ou desses potenciais. Então, barco vazio, o mestre chega e diz para Simão: Simão, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, enchendo todos os barcos a ponto de quase irem a pique. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Quando Jesus faz isso, ele desenvolve naqueles que o observam a capacidade de realização do trabalho e dos resultados do trabalho, através da crença, da fé. Com certeza, muitos de vocês, ou muitos de nós que estamos aqui, já ficamos desempregados. Mas nós saímos de casa sempre com o propósito: eu vou conseguir um emprego. Não é isso? Essa crença, essa fé, essa convicção, ou essa capacidade que a gente tem de acreditar naquilo que a gente pode fazer, é um passo gigantesco na conclusão do trabalho a ser feito. Ou seja, para que a gente tenha sucesso. Então, quando ele, através da recomendação de Jesus, enche os barcos de peixe, ele diz o seguinte: olha, o que esse homem tem de diferente? Que eu fiz o mesmo que eu fiz a noite toda, e quando ele me manda fazer isso, o barco se enche de peixes. O trabalho é o mesmo, a forma de fazer é que era outra. Nessa hora, ele percebe e começa a enxergar um pouco mais longe. Através dessa visão, Jesus percebe que ele está pronto. E aí Jesus diz para ele: doravante serás pescador de homens. Porque Jesus precisava de pessoas para trabalhar com ele na divulgação da doutrina cristã, ou do cristianismo. Então, esse caminhando com Jesus, nesse lugar, nos prepara para o trabalho. E desse trabalho, a fé que a gente deve ter nas convicções que estejam relacionadas com a produção do bem em favor nosso e dos nossos irmãos. Porque esses peixes foram suficientes para alimentar toda aquela população que estava presente, que estava faminta. Nesse caso, eu estou olhando isso como fraternidade e como igualdade. A pecadora. Todos nós conhecemos o exemplo esse exemplo, não é isso? Todos nós conhecemos. Jesus, nas suas pregações, ele era sempre interpelado por aqueles que queriam, de certa forma, desacreditá-lo. Porque ele crescia com uma velocidade muito alta. A fama de Jesus ia muito longe e prejudicava aqueles que tinham vantagens materiais naquele momento da história. Então eles chegam para Jesus e dizem o seguinte: mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério. Disseram elas para Jesus: a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? A lei de Moisés foi uma regulamentação de comportamento humano colocada um pouco antes da chegada de Jesus na Terra. E nela condenava-se o adultério. Por quê? Porque nós não somos animais. Até os animais têm os seus pares e o respeito entre si. Mas havia muito mais casos de adultério, de desrespeito. Então, na lei, para regulamentar um pouco isso, já estava escrito que pega em adultério tinha que ser apedrejado.
E por isso eles esperavam, né, que tivesse armado para Jesus uma pegadinha, né? Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. E eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então, inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. O que é que aconteceu nessa hora? O grupo que se tinha feito, ou que tinha se reunido para fazer aquela pressão sobre Jesus, começa a se dissipar. Dos mais velhos aos mais conscientes, e começa a sair. E vão saindo, até Jesus ficar sozinho com a pecadora. Eu gostaria de voltar um pouquinho atrás, por quê? Se uma pessoa comete adultério, ela comete adultério com alguém, não é isso? Por que discriminar as mulheres dizendo que elas eram responsáveis por isso? Então Jesus vem colocar a igualdade. Começa a se estabelecer naquele momento um respeito muito maior pelas mulheres, a partir dessa colocação, né, que foi feita no Evangelho. Quando ele percebeu que não tinha mais ninguém, ele olha para a mulher e diz: cadê aqueles que te condenaram? E ela responde: olha, todos se foram. E Jesus disse: eu também não a condeno, vá e não peques mais. Esse não peques mais para ela, isso cala-se para cada um de nós. Isso pode ser extremamente coletivizado, mas isso fala para o nosso interior, para o nosso coração, para o nosso sistema de avaliação e de justiça pessoal. Porque a nossa justiça pessoal precisa estar casada com a justiça divina. Então, quando ele diz, vá e não peques mais, ele está falando para mim, ele está falando para nós, ele está falando para todos nós, individualmente e coletivamente. E nós, ouvindo isso, a gente precisa passar a ter pelos outros que estão com a gente, ou que convivem conosco e caminham na nossa jornada, ter também uma postura de respeito, onde eu não transgrida os direitos do cidadão que está na mesma jornada que eu. Essa outra história que eu coloco para criar, para mostrar para a gente, né, uma relação diferente. Quase todas as curas que Jesus Cristo procedeu ou realizou, era por imposição das mãos, era por magnetismo. Essa aqui não, é uma história completamente diferente. Eu vou ler o texto para a gente entender o que eu estou dizendo. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitado, isso, antes indo a pior, ou ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Ela acreditava tanto na bondade e no poder de Jesus, desse fluido que Jesus tinha em torno de si, que ela disse para ela mesma: se eu conseguir tocar as vestes de Jesus, eu me curo. E quando ela tocou as vestes de Jesus, secou a fonte do seu sangue que vazava, que irradiava. E sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse:
Quem tomou nas minhas vestes? Porque Jesus sentiu. Então esse mecanismo, ou essa forma de produzir um efeito, independe da imposição das mãos. Depende de quanto eu quero, de quanto eu preciso daquilo e de quanto eu confio em Deus para poder obter aquilo. E nessa hora, quando ela toca, ela se faz curada. E Jesus percebe, porque Jesus sentiu que a energia, um pouco de energia saíra dele. E saíra sem que ele trabalhasse isso. Era só a bondade dele. Então essa confiança que essa mulher tinha nos coloca numa condição em que nós não precisamos de um intermediário para falar com Deus ou para conectarmos com Deus. Não precisamos. Nós podemos fazer isso diretamente, porque Deus é bondade. Deus é virtudes constante. Toda vez que nós, de forma íntegra, conversar com Deus, Ele nos escuta. Madre Teresa de Calcutá tem um diálogo que um repórter, acho que eu até contei isso aqui para outras turmas, que eu acho super interessante. O repórter chega para ela e pergunta da relação que ela tem com Deus. Ela diz: olha, eu converso com Ele. Ah, você conversa com Deus? Ela diz: converso. Eu falo com Ele. Aí ele pergunta para ela: o que você fala para Ele? Aí ela diz: não, eu não falo, eu só escuto. Ah, é? Você escuta? Então o que é que Deus te diz? Aí ela disse: olha, Deus não diz, Ele só escuta. Por que é que nós precisamos falar? Porque se a gente precisasse de falar com Deus do jeito que eu estou fazendo com vocês, nós não falaríamos com Deus nunca. Então Deus escuta as nossas preces. E Deus faz-nos o favor do atendimento daquilo que pedimos na medida das nossas necessidades e dos nossos merecimentos. Por isso é que diz assim: quanto mais caridade você faz, mais você recebe, porque mais mérito a gente tem. Então esse contexto aqui, ele é muito interessante para estabelecer nessa caminhada com Jesus a nossa possibilidade de conversar com Deus sem necessidade do padre, do pastor, ou do médium, ou de qualquer um. Pode ser através dele, não tem problema nenhum. Mas a gente pode fazer isso de forma entre nós e Ele. Vigiar e orar. Quando Jesus está próximo da crucificação, tem um episódio muito interessante, de novo, com Simão Pedro. E esse episódio, ele é muito sutil, mas muito sutil mesmo. E ele diz o seguinte: Pedro nega Jesus por 3 vezes, mas ele tinha sido admoestado várias vezes que isso iria ocorrer. A gente já foi avisado que a gente pode negar a Jesus ou a Deus? Com certeza, né? E o fracasso do humilde pescador Galileu teve origem na sua desatenção. Ninguém poderá, entretanto, atirar-lhe a primeira pedra, porque todos nós participamos igualmente das mesmas negações. A gente também nega. E negar Deus não é dizer o seguinte: não, não acredito em Deus. Não é isso. Negar Deus é se fazer desesperançoso, é se fazer descrente, é se fazer vítima e reclamar das coisas que são colocadas no nosso, ou foram colocadas no nosso projeto de vida, com base na nossa aprovação.
O mesmo quadro se repete há 20 séculos, pois ainda agora continuamos a seguir o Cristo à distância, temerosos de perdermos as nossas vantagens que a vida material nos oferece. Eu acho, aqui tem um outro detalhe que eu acho muito interessante. Quando Pedro, Simão Pedro, nega Jesus, ele coloca Pedro para trás, né? E passa na frente e se coloca na condição de julgar, vamos dizer assim. Porque ele precisava, começa aqui agora um processo extremamente doloroso na vida de Jesus. Porque aqui agora começa o processo de crucificação e ressurreição. Isso que Jesus veio fazer aqui na Terra. Quando a gente, naquela época, possivelmente alguns de nós até tenham presenciado, né, de outras formas, não lá, mas ou em qualquer lugar, né, a gente com certeza também não acreditava que a alma era eterna. Ou seja, que nós não morremos. E Jesus veio aqui para isso, para mostrar para a gente que a gente não morre, que só o corpo morre. Aqui tem outros exemplos, né, que Jesus fez. Eu não vou demorar aqui, porque senão não dá tempo, né? Mas assim, são outras curas que Jesus fez e que nos serve de inspiração para poder pautar o nosso caminho, né, a nossa jornada. A cura do cego de Betsaida, a cura do cego de Bartimeu, a multiplicação dos pães, Lázaro, a mulher encurvada, a cura da sogra de Pedro, o surdo mudo e assim por diante. Aqui entra o que eu estava falando agora mesmo. Esse momento é extremamente delicado e muito sofrido para Jesus Cristo, porque ele tinha plena noção do que estava acontecendo. E ele percebia que, embora ele tivesse ilustrado, através da sua jornada, a posição dele com relação aos ensinamentos, ele percebeu que muitos não entenderam, ou que a grande maioria não entendeu, haja vista que os próprios apóstolos também não tinham entendido. Porque na hora que Jesus vai para a crucificação, né, Pedro, tem vários apóstolos ali que não se comportam de forma, vamos dizer assim, adequada, né, ou compatível com a posição que ocupava diante do Cristo. Então aqui começa um grande sofrimento para Jesus Cristo, porque ele queria mostrar que a vida é eterna. E ele ressuscita para fazer esse fenômeno se tornar um pouco aceitável para aqueles que o seguiam, aqueles que conviviam com ele, ou para nós, é isso? Então assim, nesse momento ele passa essa mensagem, ele morre e revive 3 dias depois. Mas segundo os evangelhos, né, e os estudiosos, esse momento é muito difícil para Jesus, porque ele tem uma série de sofrimentos e muitas dores, e ele precisa dar cabo da empreitada que ele tinha, e faz isso com muito sofrimento, inclusive muito sofrimento físico, e com certeza também um sofrimento do ponto de vista sentimental, porque ele percebeu que a gente não estava entendendo aquilo que ele estava colocando, ou que ele veio colocar para nós. E que essa convivência precisava de muita tolerância, muita paciência, muita disponibilidade de boa vontade, de muita coragem. E ele estava dando esse exemplo quando ele caminhava para a cruz, que nós também, para caminhar com Jesus, a gente precisa dessa coragem, a gente precisa dessa disponibilidade, dessa paciência e dessa tolerância. E
nesse momento, ele entra com um novo conceito, que é o conceito do amor. Como é que a gente faz tudo isso, com esse sofrimento todo, porque a nossa jornada também não é fácil, mas como é que a gente acaba criando ou encontrando condições para fazer isso nos nossos dias de hoje? Assim como Jesus fez naquela época. Por amor. Tudo o que a gente faz na vida precisa ser por amor. E esse é o recado que Jesus deixa para nós entre o processo de crucificação e de ressurreição. Esse trabalho que ele teve, ele se transforma. Ele se transforma em uma vítima, ele perde a vida, e da vida ele faz, e da morte ele faz vida de novo na ressurreição, transformando. E ele quer também que a gente se transforme e que nós possamos, que nós podemos nos transformar também através do amor. Isso é fundamental na nossa caminhada com Jesus. Estou terminando. O caminho. Eu coloquei essas falas de Jesus para a gente fechar a nossa questão de hoje. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou branco e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Quem escreve é Mateus, capítulo 11, 28 a 30. Versículo 28 a 30. Quando Jesus nos diz isso, ele faz isso com muito amor. Porque ele está falando de um jugo leve e de um fardo suave. A imposição do amor é algo muito leve. É muito leve. E o amor implica em quê? Implica em caridade. E a caridade é um fardo leve, porque você pode fazer caridade de qualquer jeito. Não precisa você carregar uma saca de 50 quilos nas costas para fazer caridade para o outro. Você pode levar uma sacolinha. Você pode dar uma palavra. Você pode ouvir, porque tem muita gente precisando de conselho e precisando de ouvir, né, que alguém te ouça. Tem gente doida para conversar, para falar dos seus problemas e não encontra ninguém. Quando a gente empresta o ouvido nosso para essa pessoa, nós estamos fazendo caridade. E esse fardo é muito leve. Muito leve. O amor é um jugo, é uma lei muito suave. Ela não te obriga a nada, mas a nada mesmo. O que o amor obriga a gente? É um jugo suave. E caridade você pode ser. Se você der R$1 para quem está no estacionamento, no ponto pedindo, ele fica satisfeito. Se você der 2, ele fica satisfeito. Se você der 3, ele fica. Caridade não tem tamanho. Então, o fardo é muito leve. E aí ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí tem muita gente que diz o seguinte: olha, nós temos que reproduzir Jesus. Não, ele não disse isso. Qualquer um que caminhe com amor e de forma caridosa está seguindo o caminho que Jesus indicou. E é o caminho que leva ao Pai. Então você pode ser católico, você pode ser espírita, você pode ser umbandista, você pode não ter Deus no seu coração, mas se você agir com amor e com caridade, você está sendo conduzido no caminho a levar a Deus. Que Deus abençoe a cada um de nós e que nos produza pensamentos e ações compatíveis com essas falas de Jesus, que seja capaz de nos levar ao Pai. Obrigado. Obrigado, Wilson, mais uma vez, pelas suas mensagens. Muito importante a gente pensar que com Jesus tudo é mais fácil, né? O caminho fica mais leve, tudo fica mais leve. Com certeza. Muito obrigada, tá?
gente.